Mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso Jesus, o caminho simples. E hoje é nossa última lição. Então hoje a gente vai encerrar esse ciclo, né? E nos preparar para 2025, se Deus permitir, onde nós daremos continuidade no módulo 2 do estudo que nós iniciamos há alguns meses. Agora nós vamos fazer uma oração e logo em seguida, mãos à obra, trabalhar, estudar, meditar. Vamos orar então e logo em seguida a gente vai fazer, ao dar continuidade no nosso estudo. Oremos. Santo Deus, bondoso, eterno e soberano, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Chegamos até aqui sob Teu cuidado, Tua proteção e Tua direção. Chegamos aqui porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Misericórdia que nos alcançou e nos deu esse grande privilégio que nós temos de falar com o Senhor. Muito obrigado por nos amar tanto. Nesse momento, Pai Santo, nós pedimos que o Senhor nos dirija. Ajude-nos para que nossa compreensão não ultrapasse aquilo que está escrito. Ajude-nos a examinar as Escrituras e nos ajude também a abrir o nosso coração para que possamos, de alguma forma, escutar a Tua voz. Muito obrigado, Pai, por nos conceder esse momento. Que o Teu nome continue sendo honrado e exaltado em nossa vida e nossa família. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e já agradecemos. Amém. Ok, vamos lá então. Vou compartilhar minha tela. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Jesus, o caminho simples. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos, como já mencionamos. E o tema da nossa lição hoje vai ser apresentado logo mais, mas nós já estudamos sobre criação e destino. Essa lição ela deu aquele foco, né, no propósito, né, do nosso chamado. Você responder aquela pergunta importante, né, quem eu sou, né? Isso é importante a gente saber, porque não são as circunstâncias, não são as pessoas que nos definem, né? Nós temos um valor que é inerente a nós. E nós temos também um destino. Então, que você possa realmente ter encontrado o seu valor naquela conversa que a gente teve. Só que a gente percebeu também, e a gente vem falando sobre isso, né? Que algo aconteceu, né? Que nos separou do nosso Deus. Mas lembra qual foi a primeira palavra que Deus ele mencionou quando o homem se separou dele por causa do pecado? Alguém lembra? Se você lembrar, você pode falar, tá bom? Mas ele disse, né? Onde estás? Deus está à nossa procura para nos reconciliar consigo mesmo, né? E aí veio justamente a próxima lição, falou sobre reconciliação. E na verdade o que é? É a interrupção de um processo de inimizade e dando a oportunidade dessa relação começar um ciclo novo, né? E isso a gente viu também na lição 3. Para isso, Deus nos ofereceu, ou nos oferece, né? O chamado. Esse chamado aqui é importante, por quê? Porque ele traz para nós o senso de pertencimento. Nós fomos chamados para pertencer a Jesus Cristo, mas também fomos chamados para sermos santos. Lembra disso, tá bom? E a palavra santo, lembra, é separado para um determinado propósito.
espero que você encontre o seu propósito, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre nascendo na família. Ou seja, para a gente experimentar esse senso de valor, né, de quem somos, para a gente romper essa barreira da separação, ser reconciliado por Deus, entender o seu chamado e saber que nós pertencemos a Ele, é necessário, para isso, tudo isso, né? É necessário nascer na família de Deus. Ok, lição 5, então, nós vamos tratar desse tema, nascendo na família. Bom, primeira escritura que a gente vai trazer nesse momento é Efésios 2:19. Por quê? Porque está escrito essas palavras aí. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, será bom, né? Deixe a Bíblia falar com você. Deixe que Deus, de alguma forma, ele se faça ouvir nesse momento em seu coração. Assim diz a palavra do Senhor, olha. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos que se reuniam na cidade de Éfeso, tá bom? Vale lembrar nesse momento que ele está escrevendo para cristãos e ele diz essas palavras aí, tá bom? O outro trecho está em 1 Timóteo 3,15, que vai dizer: Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Bom, nós vamos focar nesse momento aqui, nessas duas expressões, nós vamos dar uma explicação, um ensinamento a respeito dessas duas expressões, família de Deus e casa de Deus, tá bom? Para que você tenha cada vez mais evidenciado esse senso de pertencimento que Deus, ele nos oferece, tá bom? Bom, essas duas expressões, família de Deus, e aí tem a expressão grega aí que eu coloquei, né? Oikeioi, oikeioi, tuteu, é a primeira, que significa família de Deus, e casa de Deus, que é oikoteu, oikoteu, tá? Teu é Deus, oiko é casa, pode ser família também, tá? Essas duas expressões, elas nos trazem, eu diria, lições importantes. A primeira, oikeioi, que é a palavra grega, tá? Ela traz a ideia de pertencer a uma casa ou família. Essa primeira palavra. As duas têm a mesma raiz. Se você notar aí, as três primeiras letras das duas palavras são iguais, então a raiz é a mesma, tá bom? Só que a segunda, ela dá ênfase. A primeira traz essa ideia de pertencer, e a segunda, ela dá ênfase nos ocupantes da casa, que formam a família, entendeu? E as duas acompanhadas da palavra teu, ou theos, né, que é Deus, dão ênfase àquele cuja família é posse, ou seja, posse de Deus, família de Deus, casa de Deus. O que significa isso na prática? Que nós temos a oportunidade de desenvolver um senso de pertencimento. Então, isso é bom, sabe? Eu creio, né, que é bom, porque isso pode combater em nós o sentimento de solidão. Porque pode o mundo inteiro me abandonar. Pode todo mundo. Esposa, marido, filho, pai, mãe.
Mas se eu tenho o senso de pertencimento bem forte dentro de mim, eu não vou entrar num processo de solidão ou autoabandono. A solidão não é ruim, tá? Ela não é ruim, porque Jesus tinha momentos de solidão. Mas veja bem, eles, em seus momentos de solidão, ele estava a sós com Deus, o Pai, tá bom? Então, por que isso? Porque esse senso de pertencimento, ele fazia parte da vida de Jesus. Então, pode o mundo inteiro nos abandonar. Isso é suportável, se você tem o senso de pertencimento bem forte em você. Mas se você entrar num processo de autoabandono, isso às vezes é insuportável. Por quê? Porque aí você perde o senso de pertencimento, tá bom? Então lembra disso. Pode o mundo todo abandonar a gente, mas a gente pertence a Deus. E isso basta. Tudo bem? Essa é a ideia. Em Gálatas capítulo 6, verso 10, nós lemos: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ou principalmente aos da família da fé. Olha aí, como é que você vai desenvolver esse senso de pertencimento na família? Fazendo o bem. A quem? A todos, mas principalmente àqueles que fazem parte da família de Deus. Por quê? Porque são essas pessoas que eventualmente que vão fortalecer o seu senso de pertencimento na família. É para ser assim, né? Tá bom? Só para você ter essa noção, ok? Então, o texto que lemos de Efésios, né, capítulo 2, verso 19, que diz, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele traz essa ideia de senso de pertencimento que nos faz pensar que nós não somos estrangeiros nem forasteiros. O que é isso? Que nós não estamos caminhando aqui sem propósito, sem objetivo. Não. O estrangeiro e o forasteiro, vai para essa cidade, vai para aquela, mas falta ali o propósito. Então, embora nós estejamos aqui nesse mundo só de passagem, então, nesse sentido, somos forasteiros, somos estrangeiros nesse mundo, só que nós pertencemos à família de Deus. Ou seja, nós temos um senso profundo de propósito em nossa existência. Então, se você ainda não descobriu, por favor, busque o seu propósito. Deus chamou você e a mim para um determinado propósito. Busque mais comunhão com Deus, para que a partir dessa comunhão você encontre esse senso de pertencimento, mas também o seu propósito de vida. Lembra para que nós somos chamados? Nós somos chamados para glorificar a Deus, adorar a Deus. Fomos chamados para pertencer a Jesus. Fomos chamados para sermos santos, irrepreensíveis, tá bom? Então, cada vez mais isso ficando latente em você, você vai certamente encontrar seu propósito de vida. Portanto, Paulo vai dizer: nós não somos estrangeiros e forasteiros. Nós estamos aqui com um propósito de vida. Portanto, somos concidadãos dos santos. Ou seja, na família de Deus, somos todos iguais em valor, pois possuímos a mesma cidadania. E isso é muito importante, não é? Qual é a sua cidadania? Você sabe? Hein? Você lembra qual é a sua cidadania?
Se você esqueceu, eu vou pedir para você abrir em Filipenses 3:20, ok? Só para você lembrar qual é a sua cidadania. Ah, Edivaldo, eu sou cidadão brasileiro. Dessa eu sei. Mas lembra, não é essa que de fato define quem você é. Não é essa que vai te dar sentido para a sua existência. Porque essa daí ela é baseada nesse mundo, né? No momento em que você está vivendo aqui nessa terra. Mas qual é a sua cidadania, a nossa cidadania? Dá uma olhadinha em Filipenses 3:20. Diz assim a palavra do Senhor: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a sua cidadania? Qual é a minha cidadania? Nós somos cidadãos celestiais. O que isso significa na prática? Que nós não somos daqui, gente. Nós não pertencemos a esse mundo. Lembra disso, tá bom? Nós pertencemos aos céus. Nós somos cidadãos do reino celestial de Deus. Tá bom? Então é isso. Então, isso nos coloca em igualdade, né? A gente não é melhor do que qualquer pessoa, né? No reino de Deus, na família de Deus, somos todos iguais. Possuímos a mesma cidadania. Somos cidadãos do reino celestial. E por fim, Paulo diz que somos membros da família de Deus. Isso significa que pertencemos, que podemos desenvolver intimidade, que estamos ligados pelo sangue, mas não é o sangue da família biológica. Nós estamos ligados pelo sangue de Cristo. Olha que maravilha. O sangue de Cristo é o elo entre nós que nos coloca em pé de igualdade perante Deus. Não é bom isso? Eu acho. Ai, ai. Tudo bem? E a outra escritura, olha. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, ou na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse trecho, Paulo ele vai focar no comportamento do cidadão celestial, daqueles que fazem parte da família de Deus. E a palavra comportar-se traz a ideia de não ficar se movendo para cá e para lá. Ao contrário, deve conduzir a si mesmo no caminho. E por que não é para ficar se movendo para lá e para cá? Porque isso traz perturbação interior. Nós precisamos saber a quem pertencemos. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Essas são as perguntas que trazem inquietação, não é? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Para onde eu vou depois daqui? Entendeu? Então, isso acaba afetando o nosso comportamento. E a ideia de comportar-se aqui que Paulo traz é de a gente não ficar se movendo para cá e para lá. É para que a gente tenha serenidade nessa caminhada. É para que a gente tenha certeza de que o nosso comportamento está nos conduzindo para algo superior, transcendente, ou seja, que vai além desta vida. Espero que faça sentido isso para você, tá bom? O encorajamento para o comportamento adequado é que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Ou seja, fazer dessa família é algo vibrante, ou fazer dessa família, fazer parte dessa família é algo vibrante. E, ao mesmo tempo, ela é a guardiã dos ensinos do Deus vivo.
pois ela também é coluna e fundamento da verdade. Como coluna, a família dá suporte, como fundamento dá apoio, que no final das contas é a mesma coisa. É para enfatizar, nós temos suporte, nós temos apoio nesta família. Ah, Edivaldo, mas eu faço parte e olha, quando eu preciso é uma dificuldade. Olha, o seu senso de pertencimento pode estar sendo prejudicado aí. Talvez você precise considerar do que você faz parte. Se você faz parte de uma instituição religiosa ou se você de fato faz parte da família de Deus. São duas coisas distintas, tá bom? A religiosidade, ela está infiltrada no meio cristão. E às vezes se perde o senso de família. E aí as pessoas não sentem parte daquilo. Elas cumprem mais uma obrigação. Espero que não seja o seu caso, tá bom? Mas lembra bem, isso tem a ver com a forma como nós nos comportamos, como nós vivemos nesse mundo. Tudo bem? Então, nascer de novo implica em fazer parte da família de Deus. Você sabe disso. Assim como o primeiro nascimento nos colocou dentro da nossa família biológica, o nascimento espiritual nos coloca na família de Deus. Então, quando uma criança nasce, ela é recebida com toda alegria por sua nova família, não é verdade? Se você já é pai, mãe, um dia você vai experimentar isso. Ela é ansiosamente aguardada, existe toda uma preparação, né? O enxoval é cuidadosamente preparado até a chegada dessa belezura do bebê. Todos querem participar. A chegada de uma criança é motivo de festa e seus parentes se sentem orgulhosos pelo novo membro da família. Daqui para frente, todos se empenharão para que ela cresça e se desenvolva feliz. Esse é o plano, não é verdade? Que as coisas que vão acontecendo no meio do caminho vão trazendo desconfortos, parece que vão trazendo a necessidade de uma restauração. Você já sentiu isso? Né? Tudo estava funcionando bem, mas de repente parece que algo interrompeu esse processo e há necessidade de retornar, há necessidade de restaurar, não é? Mas, como nós já dissemos, nós somos criados por Deus para sermos felizes, ok? Mas lembra bem, felicidade, ela não é uma busca, ela é um efeito colateral. Quanto mais você buscar felicidade, mais parece que ela se afasta de você. Por quê? Porque às vezes a gente busca felicidade nas coisas, não é? E felicidade precisa ser um efeito colateral de uma busca real daquilo que te dá sentido para a vida. Enquanto isso não acontecer e você buscar felicidade, mas ela vai ficar longe de você. Deu para entender isso? Espero que sim. Porque Deus nos criou para sermos felizes, mas a gente tem dores guardadas, a gente tem traumas, a gente tem problemas emocionais, não é? Que atrapalham a vida da gente e nos roubam a felicidade. E quanto mais a gente buscar, mais ela se afasta, porque a gente busca por meios físicos, tá? E a gente precisa ter esse encontro com o divino para que a felicidade seja uma consequência natural.
de uma atuação interna e não externa, tá bom? Enfim, vamos continuar. Da mesma maneira, quando nascemos de novo através do batismo, nós encontramos uma família maravilhosa e cheia de amor nos esperando, não é? Se você já passou por essa experiência, você já tem essa noção, né? Mas lembra bem a importância de continuar. Olha o que Jesus falou para Nicodemos, né? João capítulo 3, de 1 a 7. É um texto conhecido, mas vale a pena a leitura, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele reconheceu quem Jesus é. E esse é o primeiro passo para a gente ter esse encontro com Deus, né? Reconhecer quem Jesus é. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém, lembra disso, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ficou confuso. Como será isso, né? Ele perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então ele ainda precisava compreender algumas coisas, não é? Natural. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Novo nascimento, nova vida, novo modo de pensar, novo modo de agir, novo modo de falar, nova morada, nova família, nova esperança. Olha quanta coisa, não é? Agora, é óbvio que, como Jesus disse, né? Vocês ainda permanecerão no mundo, e no mundo haverá aflições. Mas tenha bom ânimo, ele diz. Eu venci o mundo. Então, o sistema desse mundo, ele vai trabalhar para nos afastar da nossa conquista ou do fazer parte da família de Deus. Mas Jesus garantiu que nós vamos chegar. E aí você sabe o que aconteceu, né? O que ele nos deu para que isso aconteça. Então, esta família é conhecida como igreja. A palavra igreja, a gente já conversou sobre ela, então aqui eu vou só falar. Mas é a palavra grega eclesia, que pode ser traduzida por assembleia, reunião ou congregação, povo agregado. Então, igreja não é parede. Igreja tem sentimento. Igreja tem vida, sabe? Parece que a gente perde esse conceito, porque na nossa mente nós temos que igreja é parede, igreja é prédio. Então lembra bem, igreja é pessoa, igreja é gente, pessoas salvas, entende? Então, é importante você saber disso, creio, porque senão o senso de pertencimento ele é perdido quando a gente não compreende o que é igreja. Tudo bem? Então, os conceitos estão intimamente ligados. É necessário nascer para pertencer. Até rimou, né? Tá bom? Enfim, mas o que é igreja, né? O que é igreja? A palavra
igreja é derivada do termo grego, eclesia, que significa comunidade daqueles que foram chamados para sair do mundo pecaminoso e servir a Deus. Tá bom? E olha que magnífico. Olha que magnífico. Abre em 1 Pedro. Nós vamos ler esse trecho. Abre em 1 Pedro. Aí a gente faz as considerações sobre ele, só para você descobrir quem você é. Olha como Deus ele reconhece, né, aquele que nasce de novo, no que nós somos transformados. Mas parece que a gente perde esse senso de pertencimento e esquece quem a gente é. Que coisa. 1 Pedro 2,9. Se você abriu, estiver com a sua Bíblia, eu vou pedir para você ler, que aí eu quero ouvir a sua voz, tá? Aí você abre o seu microfone e faz a leitura nesse momento. Pode ser? Posso ler? Pode. 1 Pedro 2,9 e 10. 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Louvado seja Deus. Olha o que Até Deus aqui. fez, gente. Olha o que Deus fez. Vocês, porém, são geração eleita. Eita. Que maravilha, hein? Você é escolhido de Deus. Não esquece disso. Sacerdócio real. Ou seja, você é sacerdote do rei. Você é exclusividade. Deus ama você como ser único na face da terra. Aí vem uma pessoa, fala uma palavra que machuca você, você acha que perdeu o valor por causa disso. Se alguém machuca você, ele está com problema. O problema não é com você. Ah, mas ele fez de propósito, ele tem prazer em fazer isso. Então é porque ele tem problema. Ele está doente. Só que ele não reconhece que está doente. Então ele vai continuar fazendo isso. Você tem controle sobre o comportamento dele? Não. Mas você é responsável pelo que você sente quando ele faz isso com você. É você que é responsável, não é ele. Pelo que você sente, você é responsável. Agora, o comportamento dele é entre ele, deixa ele. Entende? Você é exclusividade de Deus. Que show, hein? Opa, show, que show isso aqui, que maravilha. Agora, só que isso tem um propósito. Você percebeu? Qual é o propósito? Agora eu quero ouvir a sua voz. Qual é o propósito? Ó, vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Como pessoas ou seres que foram chamados por Deus, como geração eleita, sacerdotes do rei, nação santa, quer dizer separada, povo exclusivo, você é único na presença dele. Isso tem um propósito. Qual é o propósito? Cadê as vozes no deserto do Teams? Para anunciar as grandezas. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém mesmo. Se você tem certeza de que você foi tirado da escuridão e colocado na luz de Deus, você vai anunciar para as pessoas.
Ai, Divaldo, eu tentei fazer isso, mas eu fui rechaçado, rechaçada, eu fui rejeitado. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. E se você sente essa rejeição e permite que ela penetre o seu coração, considere o fato de que se você compreendeu a profundidade do que Deus fez por você. Estou te desafiando mesmo. Porque se qualquer coisa que alguém fala com você te machuca e te pressiona para baixo, você está correndo o risco de deixar todo o esforço que foi feito na cruz de lado. Então considere o fato, se você entendeu aquilo, e busque compreender mais a cruz de Cristo, o valor que ela tem para você e eu para mim. E aí você não vai mais se ocupar com rejeição. Fala assim, não, a pessoa tem o direito de rejeitar. É a liberdade dela, eu respeito, tudo bem. Mas eu não vou pegar para mim isso, porque isso não me pertence. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço à família de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu sou pessoa única na presença de Deus, exclusiva. Então não vou me importar, gente. Para de dar crédito àquilo que não contribui para o seu crescimento, para a sua maturidade. Quer dizer, contribui se você souber usar. Mas na maior parte das vezes a gente parece que não sabe, né? Tudo bem? Agora, tem um outro propósito também, que está em 1 Pedro 2,4, nessa carta mesmo. Qual é o outro propósito do nosso chamado? 4 e 5, qual é? Eu não vou ler, eu só estou perguntando aí. Eu acredito que você está com a Bíblia aberta. Se você tiver, aí você já vai encontrar a resposta. Qual é o outro propósito do nosso chamado, gente? Pedras vivas na Nosso... edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, Isso, para serem sacerdócio santo e oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. isso mesmo. Então, gente, nós somos chamados para proclamar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós fomos chamados para sermos pedras, ou sermos utilizados como pedras vivas e sermos sacerdócio santo. E faz o quê? O que faz um sacerdote santo? Oferece sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus. O que é isso? É o nosso louvor, é a nossa adoração, é o nosso culto a Deus, que nós fazemos com alegria. Por quê? Pelo que Ele fez por cada um de nós. Espero que você experimente isso, porque eu me animo quando eu encontro essas verdades. Eu me animo, ok? Vocês, porém, são geração eleita, não esquece disso. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para propósito, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim, quando a gente entende isso, a gente experimenta a pureza, a gente experimenta o amor, a alegria, a paz, e ninguém é capaz de nos tirar isso que Deus nos deu. Tá bom? Espero que sim. A igreja é lugar de identidade. Na igreja nós encontramos nossa identidade. Quem é você? E aí nós já falamos. Em Cristo nos tornamos
nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, né? Sabe aquela vontade, né, de falar para todo mundo? Eu tive isso muito forte. E aí eu coloquei no carro que eu tinha, né? No carro que Deus me deu. Propriedade exclusiva de Jesus. Aí um irmão muito amado, ele chegou para mim assim: Nossa, esse carro é propriedade de Jesus? Aí eu fiquei assim, né? Aí ele falou, aí eu falei, não é meio assim, mas não muito. Aí ele falou assim, então deixa aqui na igreja, porque se é dele, deixa aqui, não é? Aí ele falou assim, quem é de fato propriedade de Jesus? Aí eu entendi. Não era o carro, era eu. Marcou a minha vida aquilo ali, hein? Eu sou propriedade de Jesus. Nesse momento eu posso usar o verbo na primeira pessoa do singular. Eu sou, porque Deus disse isso. Propriedade exclusiva de Jesus. Eu estou como evangelista. Eu sirvo como evangelista. Eu não sou evangelista, tá bom? Eu estou atuando como professor. Eu estou servindo como professor, mas eu não sou. Porque isso não vai. É momentâneo, entende? Agora, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Foi Deus que disse. Então agora eu vou usar isso, sabe? Para me definir. Nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real. Eu sou sacerdote do rei e vou continuar sendo depois daqui. Entende isso? Espero que faça sentido para você, tá bom? Na igreja sabemos quem somos. Somos o povo de Deus. Andamos em direção a Deus. Procuramos a sua semelhança e a sua vontade. Procuramos o seu caráter. Procuramos nos identificar com ele por meio da nossa maneira de viver, de atuar, de falar, pensar, mesmo sabendo dos desafios. Mas é isso que nós devemos buscar o tempo todo. E se a gente conseguir trabalhar dessa maneira, nós podemos encontrar nosso objetivo de vida, ou nosso propósito de vida, que nós encontramos na igreja, ou em termos o povo de Deus aqui na terra, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis o nosso objetivo de vida: proclamar a bondade e a graça de Deus aos homens. Assim nos tornamos representantes legítimos, aprovados por Deus e de Deus aqui nesse mundo, né? Nós vimos isso na semana passada. Portanto, somos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconciliem-se com Deus. Gente, nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos o senso de pertencimento bem aguçado, e é isso que eu quero dar para você, transferir para você. Porque eu tenho isso. Eu tenho, Deus me deu, e eu creio nisso. Eu espero que você também. Mas como é que eu vou saber se tenho de fato ou não? É quando as ocorrências da vida, é quando a voz que está ao meu redor falam coisas, me tratam de certo modo,
E aí eu vejo o impacto que isso causa em mim. Entende? Se eu permito que essas coisas penetrem o meu coração, eu posso esquecer o valor que tem. Eu posso esquecer que eu pertenço a Deus. E que Ele vai transformar tudo isso que eu estou passando em algo bom. Qual é o maior pecado da humanidade, gente? Ou qual foi o maior pecado da humanidade? Inclusive o meu e o seu. Qual é? Vamos ver se a gente está em sintonia. Vamos ver? Vou parar de compartilhar. Qual é o maior pecado nosso enquanto humanidade? O maior pecado. Alguém tem alguma ideia? O nosso maior pecado é termos sido responsáveis pela morte de um inocente. O justo pelos injustos. Lembra disso. Mas qual é o maior milagre? E nós somos testemunhas dele também. Qual é? Esse você sabe. Qual é o maior milagre do qual você é testemunha e você faz parte e eu também? Qual é? E nós participamos disso. A ressurreição de Jesus. O que isso mostra pra gente? Que Deus é capaz de transformar a pior coisa que aconteça comigo em algo bom. Ele já deu prova disso, não deu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? É que nós nos tornemos a imagem de Jesus, a imagem do Filho de Deus. Isso é Romanos 8, 28 e 29, tá? Eu estou citando, mas eu estou ali amparado pela Escritura, pela palavra de Deus, tá? Espero que ajude você esse pensamento. Me ajuda tanto isso, você não tem noção. Me ajuda tanto a continuar caminhando e a não parar no meio do caminho. Na igreja, nos tornamos a voz de Deus aqui nesse mundo. Ou através da igreja, nós nos tornamos a voz de Deus. Agora, que objetivo de vida pode ser mais nobre do que este? Que objetivo de vida é mais dos discípulos? Que eles fariam milagres maiores do que o que ele fez? Fariam os mesmos e fariam maiores. E nós falamos sobre isso já. Então, qual é esse milagre maior? Senão o novo nascimento. Que é um momento de, ou deve ser, um momento de celebração para a igreja. Por quê? Porque o objetivo que Deus tem para mim e através de mim está sendo cumprido naquele momento. Primeiro eu fui alcançado e agora, através de mim, Deus está alcançando outras pessoas. Que maravilha! Que objetivo de vida é mais nobre do que esse? Tirar pessoas das trevas e transportá-las para a luz. Agora você se animou, fala a verdade. Eu espero que sim, né? Bom, nós temos a partir daí uma direção. Se nós temos esse pensamento, a gente não vai ficar na dúvida. A gente vai seguir o caminho da retidão. Nós vamos ter uma direção para a nossa vida,
para que nada nem ninguém nos tire esse senso de pertencimento que nós temos. Tá bom? Por quê? Porque na igreja nós encontramos essa direção. Em Jesus. Mas no povo, sabe? Unido. Daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas para a luz. É assim que vivemos agora. Ou devemos viver. Vivemos na luz. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, ele vai dizer que somos o sal da terra e a luz do mundo. Essas duas imagens, gente, o que elas nos ensinam? O sal da terra e a luz do mundo. O que você diria? O sal no mundo antigo é como se fosse a geladeira do mundo moderno. Para que serve a geladeira? Para conservar. Essa era a função do sal naquele momento. Nós somos aqueles que conservam o mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos a luz também. Que coisa, que desafio, hein? Nós somos a luz. O que seria isso? Nós somos aqueles que oferecem direção. Tá bom? O mundo está sendo conservado ainda por causa dos servos de Deus. Mas os servos de Deus precisam dar direção a esse mundo, através da luz de Jesus. E como fazemos isso? Tito 2, de 11 a 14. Vamos ler esse daqui. Tito 2. Aí eu gostaria que algum de vocês lessem, por gentileza. Só para eu ouvir a sua voz, né? É por isso, tá bom? Sua voz é bonita, então eu quero ouvir a sua voz. Quem achar, pode ler. Não achou? Essas paradas, né? Tudo isso fica gravado. Era bom que fosse assim. Quem pode ler? Eu. Mas demora um pouquinho, né? Até alguém encontrar. Vou ler de volta. Opa, uma voz masculina. Olha, tem voz grossa, né? Pode ler. Fernando, eu acho, né? Do 11 ao 14, você falou? Isso. Tito 2, do 11 ao 14. Estou lendo. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Muito bom, é isso aí, muito bom, muito bom. Somos, vamos dizer assim, exortados a viver de acordo com a grandeza do nosso chamado. E o que está envolvido nisso? Viver de maneira sensata, justa e piedosa. Renúncia é a palavra, uma das palavras, né? Renúncia das paixões desse mundo, para que através dessa vivência nós possamos agir de acordo com a natureza do nosso chamado. Como chamados para ser luz nesse mundo. Mais um objetivo, tá vendo? A gente já falou de outros. E agora aqui a gente tem mais esse. Espero que isso encoraje você a pensar nessas coisas, tá bom? A igreja também é uma comunidade de amor. Na verdade,
aqui, qual é a maior propaganda da igreja? Qual é a maior propaganda? Abra em João 13. João 13, 34 e 35. Qual é a maior propaganda da igreja? Alguém gostaria de ler? Eu, Pode ler. 13, 34, 35. Isso. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ok. Qual é a maior propaganda da igreja? Somos nós, Com que atitude? amando uns aos outros. Isso mesmo. O Então, amor. a nossa maior propaganda não é a boa propaganda que a gente faz na internet, Não, não, não é. A nossa maior propaganda é o amor. Se você quiser fazer uma boa propaganda do reino de Deus, ame uns aos outros. Ame seu irmão. É isso. E o restante é com Deus. É Ele quem faz o resto. A gente só precisa obedecer aquilo que Ele mandou. A maior propaganda da igreja é o amor. A igreja é uma comunidade de amor. Se isso não estiver acontecendo, ela perdeu o seu propósito. Ela perdeu o seu Senhor no meio do caminho. Por quê? Porque Ele é amor. Deus é amor. Tá bom? Então, a igreja é uma comunidade de amor, a família de Deus. Por isso, ela deve manifestar o dom supremo de Deus, o amor. Amor sacrificial, amor abnegado, amor que abre mão, amor que pensa bem no bem do outro antes do seu. Que coisa, hein? É desafiador, não é? Porque a gente foi doutrinado a cada um para si, e agora ele está dizendo, não é assim. Jesus está dizendo, não é assim. Não é isso que funciona. E por que isso, gente? Sabe por quê? Existe em nosso psiquismo, né, na nossa mente, existe um conceito que foi criado pelo Dr. Viktor Frankl chamado autotranscendência. Todas as vezes que você consegue sair de si em direção ao outro para amar, isso tem um efeito assim extremamente positivo dentro de você. Não foi à toa que Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo, tá bom? Você ama a si e aí você se torna capaz de amar o outro da maneira correta. Então é muito, muito interessante essas coisas, porque aquilo que a psicologia está descobrindo há pouco mais de 100 anos, Jesus falou há mais de 2000, né? Tá bom? Ou pelo menos 2000. A Igreja de Jesus Cristo é uma comunidade de amizade e companheirismo, onde todos trabalham em favor uns dos outros. Os membros desta família compartilham tudo de suas necessidades, angústias, alegrias, enfim, tudo. Como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos experimentam essa honra. É assim mesmo. Na comparação, né, na
eu tinha falado Romanos, deixa eu ver aqui, por que eu falei Romanos? Já vou descobrir, hein? Vamos ver o que eu falei. Porque em Coríntios, aí o texto, a 1 Coríntios 2:26, e tá certo, tá? O texto é esse mesmo. Mas deixa eu ver por que eu falei Romanos. Deve ter outra coisa em Romanos também. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ok. Talvez foi por causa disso. Ó. O amor, tá falando de amor, né? Deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tá bom? É só para você ver que a ideia existe em Romanos, mas é 1 Coríntios 12:26. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ok? Romanos 12 eu li do 9 até o 15. Tá bom? Se você quiser anotar. A igreja é o modelo de família e comunidade que todos nós buscamos. Será que você pode responder a esta pergunta agora? Quem é você? Alguém gostaria? Estou desafiando você. Quem é você? Agora você sabe? Você crê nessa pessoa que você é e você descobriu que era e que você nem sabia que era, talvez? Você acredita que você é isso de fato? Ok, pode refletir aí, tá bom? Enquanto isso, nós vamos entender mais uma questão a respeito, onde nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, tá bom? O que significa isso? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 16. O que significa isso? Que a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 16, está escrito, olha. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E assim ele vai seguir o caminho. Qual é a ideia? Senso de pertencimento e valor que cada um de nós temos. Nós pertencemos ao corpo e temos valor no corpo. Não há membro melhor nem pior, porque todos são necessários. Depois de ressuscitado, Jesus Cristo voltou para o céu, onde está intercedendo por nós nesse momento. Mas ele ainda continua neste mundo, fazendo a sua obra, salvando os homens de seus pecados, com toda certeza. Mas como ele pode estar aqui nesse momento? Através do seu corpo aqui na terra, que é a igreja. Se você está na igreja, você é um membro do corpo de Cristo. Conforme 1 Coríntios 12, 13. Em um só corpo, todos nós fomos
batizados, imersos. Lembra disso, tá bom? Leia com entendimento, que faz toda a diferença. Então, traduza as palavras que estão sendo, que foram transliteradas para o português, que é igual a palavra batismo ou batizados. É transliteração isso. Então, leia com entendimento. Nós, em um só corpo, todos nós fomos imersos. Nós fomos colocados, imersos, enxertados lá, tá bom? Isso é importante para a gente pensar. Você tem uma função, assim como os membros de seu próprio corpo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nosso corpo é constituído de muitos membros, e nós sabemos disso. Temos olhos, boca, braços, etc. E cada um tem a sua própria função. Não comemos com os olhos, nem olhamos com a boca. Assim, no corpo de Cristo, a igreja, cada membro tem sua própria função. E é necessário compreender isso. Por quê? Não existe membro no corpo sem função. Se ele não está exercendo, é outra coisa. Mas não existe membro sem função no corpo de Cristo. Tá bom? Então, procure o seu espaço. Onde você pode servir? Onde você pode dedicar sua atenção? Lembra que você não foi chamado para ser um religioso. Você já era isso. Agora você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Você foi chamado para ser um cristão parecido com Jesus. Você foi chamado para ser um escolhido de Deus, um sacerdote do rei, alguém que é único, exclusivo na presença de Deus. Que lindo, não é? Eu acho. Eu acho. Então é necessário a gente entender que fora do corpo não há vida. Não há vida fora do corpo, tá bom? Um corpo pode viver sem um braço ou uma perna, mas uma perna não pode viver sem o corpo, porque fora do corpo não há vida. Entendeu? Qualquer membro que for tirado do corpo morrerá imediatamente. Assim também, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos estar ligados ao seu corpo, senão morreremos. Bom, talvez por isso o autor da carta aos Hebreus vai dizer: não deixe de congregar, como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque fora da comunhão, fora do corpo, existe a possibilidade de morte iminente. Em João capítulo 15, as palavras de Jesus, né, dizendo: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Por isso Jesus vai encorajar a produzirmos frutos. Fruto que permaneça, ele vai dizer. Depois você lê lá João 15, do 1 ao 18. De 1 a 8 já tem o que a gente precisa. Mas você pode ler o capítulo 15 inteiro e você não terá nenhum prejuízo, só ganho, tá bom? A partir do momento que nascemos de novo pelo batismo, temos um compromisso com a igreja e precisamos dela para conservar aquilo que recebemos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não tem como você entregar sua vida a Jesus e achar que pode seguir sozinho depois. Isso não existe. Portanto, aquele que abandona a igreja está pecando contra Deus. E aí lembrei de Hebreus 10, 25 há pouco, né? Não deixe de congregar, como é costume de alguns, tá bom?
Bom, vamos ler, né, para ficar melhor, né, para que Deus fale conosco. E não o Edivaldo, mas Deus. Deixa Deus falar com você. Hebreus 10, do 23 ao 26. Está escrito. Eu vou ler aqui, tá? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele está dizendo que se a gente não tem esse compromisso bem firmado em estarmos presentes no corpo, atuando no corpo, e a gente abandona, a gente vai estar em pecado deliberado, e ele vai dizer, não resta sacrifício pelo pecado. Ou seja, o sacrifício de Cristo não é suficiente para esse indivíduo, para essa pessoa. Mas aí ele diz, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Tá bom? É sério. Decidir por Cristo é sério. Nós precisamos levar a sério. Deus tem o melhor para nós. Sempre. Mas Ele não vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Qual igreja? Qual igreja? Eu poderia dizer, vai para a igreja de Cristo, né? Mas eu vou dizer assim. E eu tenho certeza de onde estou servindo, entende? Mas a igreja de Cristo não é uma denominação religiosa. Então, se eu disser para você, vai para a igreja de Cristo, é como se fosse para uma denominação. E não é. A igreja não é uma denominação religiosa. A igreja é o corpo de Cristo atuando na terra. Tá bom? É isso. Então, qual igreja? Sugestão: se você quer encontrar a igreja de Deus, leia o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar esse livro o ano que vem, se Deus permitir. Mas leia ele até lá, já vai lendo. Porque lá você encontra a igreja verdadeira. Mas, para efeito de reflexão nesse momento, qual igreja? A, B, C, D, E, F. Falta letra no alfabeto de tanta igreja que tem. Então, para onde eu vou? Para onde eu vou? Então, a gente vai oferecer para você um pensamento, né? Há tantas igrejas no mundo. De que igreja se deve participar? É verdade que existem muitas igrejas no mundo, mas não foi assim na época do Novo Testamento. No Novo Testamento existia uma igreja espalhada pelo mundo. Quando Cristo veio ao mundo, ele prometeu estabelecer a igreja dele, não do Edivaldo. Se eu falasse para você, venha fazer parte da minha igreja, eu estaria agindo do mesmo modo religioso que as pessoas agem. Onde o denominacionalismo tomou conta e as pessoas acham que está tudo bem. Não está. Denominacionalismo é divisão. E Deus não tolera a divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não. Não. Isso já foi repudiado no começo. Nós precisamos fazer parte da igreja de Jesus, não de denominação religiosa. Tá bom? Lembra do que Jesus disse em Mateus 16, 18? Alguém lembra?
Se alguém lembrar, fala, que aí vai explodir de alegria, né? A gente. Você lembra ou não? O que Jesus disse? Posso ler? Opa, pode ler. Se não lembrou, aí pode ler. Se lembrou onde está, já pode ler. Pode ler, Charlene. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Uau! De quem é a igreja? De Jesus. De Jesus. Quem estabeleceu, quem fundou a igreja? Edificou? Jesus. Jesus, através dos apóstolos. Entende? Que força do mal consegue destruir essa igreja? Nenhuma. Nenhuma. O que significa na prática, gente? Que independente do que aconteceu na história, no passado, ou vai acontecer na história do futuro, a igreja de Jesus, que ele estabeleceu, sempre irá existir. Agora, tudo isso depende do conceito que você tem de igreja. Se o seu conceito de igreja é o religioso, pode ser que hoje você encontre essa igreja e daqui 100 anos não. Porque para você, igreja, se igreja for parede, então isso vai deixar de existir. Mas se você entender que a igreja de Jesus é você e serão aqueles para quem você vai falar dele, essa igreja nunca vai deixar de existir. O mundo pode bagunçar, pode manipular, pode fazer o que quiser, mas as portas do inferno não são capazes de vencê-la. Entende? Lembra disso. E faça parte da igreja de Jesus e não de denominação religiosa. Busque a igreja de Jesus na Escritura. Na Escritura. E não no denominacionalismo moderno. Eu não quero fazer parte disso. Eu não vou fazer parte disso. Esta é a única igreja que encontramos na Bíblia. E é para esta que você deve ir. A igreja de Jesus Cristo não é católica, nem protestante, nem evangélica, nem nada. Não. Nem qualquer denominação que existe. Ela é apenas a igreja da Bíblia. Ela não tem denominação. Ela tem descrição. Ela é a igreja de Cristo. Romanos 16:16. Por que a igreja de Cristo? Porque ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Ele é o chefe. Pode ser igreja de Deus, você vai encontrar. Por que igreja de Deus? Porque é posse dele. É descrição. Mas pode ser também a igreja de Cristo em Itaquera. É o nome da igreja? Não. Está somente dizendo onde a igreja fica, como a igreja da Galácia, a igreja em Corinto. É só o local, não é o nome da igreja. A igreja dos Tessalonicenses só está falando dos membros daquela comunidade. Só isso, tá bom? A igreja não tem nome. Não tem nome. Ah, mas e por que então Igreja de Cristo? Existem leis que precisam ser seguidas. Então nós não vamos criar nome nenhum. Nós vamos somente colocar a descrição que a Bíblia já deu. Ponto. Poderia ser Igreja de Deus, mas não era nome, é descrição, é descritivo e não está denominando, entende? Denominar, cada um cria a sua e vive do jeito que quiser. Mas isso caracteriza como igreja do fulano ou do beltrano, mas não de Jesus. Ok? Se nos dias do Novo Testamento alguém saísse de Jerusalém, aqui ó, para Roma,
cerca de 2.000 quilômetros, mais ou menos, e ele passasse por todas essas localidades aqui, onde está numerado, tinha congregação. Tá? Então, essa viagem aqui, visitasse, saísse daqui de Jerusalém. Se fosse em linha reta pelo mar, talvez encontrasse aqui em Corinto, tá vendo? Talvez aqui, nessa região aqui, na ilha de Creta, enfim. Mas se você fizesse essa viagem no mundo antigo e visitasse todas as igrejas que ficavam de Jerusalém a Roma, você observaria as mesmas características em todas elas. Porque as várias igrejas não eram denominações diferentes, mas sim congregações locais da mesma Igreja Universal de Cristo. Igreja espalhada pelo mundo. A mesma. Mesma doutrina, mesma organização, mesmo plano de ingresso para a salvação das pessoas. Entende? Mesma forma de adorar. Ok? Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos estudos nossos. Mas só para você entender que a igreja, ela não era denominação religiosa. Nunca foi. Isso foi criado pelo ser humano. Né? Fala-se de Deus, mas é a vontade do fulano ou do beltrano que tem que prevalecer. Vamos ver algumas características dessa igreja, da igreja de Jesus. Primeiro, ela foi fundada por Jesus, através dos apóstolos do Novo Testamento. Mas Jesus foi quem edificou. Ele é a pedra fundamental dessa igreja, da igreja que ele fundou. Ela foi comprada por Cristo com o seu próprio sangue. Nós já vimos isso, tá bom? Cristo é o seu único chefe. E nós somos o quê? Servos. É por isso que eu falei, eu não sou evangelista. Eu sirvo como evangelista, porque Deus me deu esse dom, se eu tenho esse dom, né? Eu não sou professor. Eu sirvo como professor à igreja. Eu estou como professor. Se Deus me deu esse dom. Tudo bem? Mas quem é o chefe? Se Deus me der o dom do pastoreio, eu não sou pastor. Eu sirvo como. Eu estou como. Porque o verdadeiro pastor é Jesus. O verdadeiro bispo. O verdadeiro apóstolo. Olha, até apóstolo Jesus é. É Hebreus 3:1 que fala. Jesus. Tudo bem? Não esquece quem você é. Seus ensinamentos são apenas aqueles deixados pelos apóstolos na Escritura, na Bíblia. E quem ultrapassar esses ensinos será amaldiçoado. Gálatas 1:8. Ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que do que recebestes, seja anátema ou digno de maldição. Gálatas 1:8. Tá bom? Então não acrescente nada, simplesmente siga o que foi ensinado. Ela não pode ensinar doutrinas humanas, tradições religiosas que vão contra a Escritura, de modo algum. Não. Porque senão será rejeitada. Jesus falou isso para os fariseus, né? Que eles anulavam a palavra de Deus, ensinando doutrinas de homens, preceitos, né? Esta é a única igreja que encontramos na Bíblia. E a única igreja da qual devemos fazer parte. Espero que isso ajude você, ok? Na sua cidade, tem a igreja de Jesus, a igreja fundada por Jesus, através dos apóstolos, na cidade de Jerusalém. Foi lá que começou e de lá se espalhou para o mundo. Ok? Então, talvez você não saiba,
Mas esta igreja pode existir em qualquer lugar, a partir de você. Se você entendeu o que Deus espera de você. Ela existe em quase toda parte do mundo. Está viva e trabalhando para ensinar o evangelho aos homens. O evangelho simples, puro de Jesus Cristo. Se ela ainda não existe em sua cidade, temos boas notícias. Por quê? Existem muitos cristãos dispostos a ajudá-lo a iniciá-la. E eu sou um desses. E se você já é cristão, você é um desses. Por quê? Porque você é um representante de Deus aqui na Terra. Coloque-se à disposição. Tá bom? E a partir de 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, Jesus está ali no meio. A igreja está ali. Que maravilha, não é? É assim mesmo. Bom, quais são as condições para ser acrescentado por Deus à igreja? Quais são? Primeiro, a gente precisa ouvir, não é? Ouvir. Assim, ou consequentemente, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Então, ouça a palavra de Deus. Tá bom? E leia Romanos 10, 17. Então, quando você ouve, você começa a subir. Ok? O ouvir vai produzir fé. E aí você deu mais um passo para ser acrescentado à igreja de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creu, deu um passo, mas ainda não chegou. É necessário arrependimento, arrepender-se. Tá bom? 2 Pedro 3:9 vai falar que Deus aguarda, espera esse arrependimento. Dizendo, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como julgam alguns, né? Como demorada. Não, ele não retarda. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o arrependimento só marca a sua subida, mas você ainda não chegou lá. É necessário, então, confessar a sua fé. É necessário confessar Jesus como Senhor da sua vida. E aí você sobe mais um degrau, não é? Romanos 10:9, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas a confissão é um passo que você deu nessa subida. É necessário agora ser batizado. E aí você deu um grande passo para a sua salvação. Na verdade, quando você é batizado, os seus pecados são perdoados e Deus passa a habitar dentro de você, dando o Espírito dele como garantia da sua salvação. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui você deu aquele passo importantíssimo onde você foi acrescentado à igreja de Deus. Atos 2:47. Mas você não pode parar aqui. É necessário ainda perseverar, ou seja, continuar a subida. Continuar a subida. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Continue, não pare no meio do caminho, até que você receba o prêmio no céu. Persistindo, dizendo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aí, você pode dizer: quando Ele te chamar, quando Ele me chamar em perseverança, aí sim nós chegamos. Faça essa oração, caso deseje, tá bom? Senhor, usa-me como instrumento em tuas mãos para cumprir o teu plano. Ajuda-me a ser igreja do Senhor antes de levá-la a alguém. Ajuda-me a trilhar os caminhos da tua vontade, enquanto realizas em mim os teus planos. E você vai dizer, se quiser, amém. E aí, a gente vai finalizar esse momento explicando para você algumas questões a respeito do amém. Eu falei isso no início do curso e eu estou cumprindo a promessa, tá bom? Eu vou cumprir minha promessa. Quando você pensa em amém, o que você diz? O que você está dizendo? Alguém gostaria de falar? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, para finalizar, tá? Quando você diz amém, o que você está dizendo de fato? Pode dizer. Para mim, Edivaldo, estou dizendo, concordando, né? Ou dizendo assim seja, concordando. Isso. Eu acho que esse é o pensamento comum, tá? E tá certo, tá bom? Continua pensando assim. Não é para abandonar esse pensamento, porque ele está correto. Só que a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Pode dizer. Eu acho que quando a gente fala amém, a gente fala graças a Deus. Ok. Muito bom. Ide. Eu agora que eu fiz a conexão, a Ide é a mãe da Charlene. E Sogra do Sérgio. Opa, muito bom. Tá certinho. Muito bom, viu? E eu fiquei tentando, eu lembrava alguma coisa assim, mas eu não estava conectando, né? E aí eu conversei com a Charlene falou, tá bom? Deus abençoe a vida da senhora. Bom, gente, eu vou oferecer para vocês um pouco mais de profundidade na palavra amém. Para que quando você falar da próxima vez, você não apenas fale, você se regozije ao falar. Ok? Esse é meu objetivo. Espero conseguir, né? Então, vou compartilhar a tela de novo e a gente vai finalizar com esse pensamento, tá bom? Olha lá. Então, vamos lá. A pronúncia do amém. Ok? O amém, ele é dito onde? Abra comigo lá, só para você entender por que a gente vai falar isso. 2 aos Coríntios, tá? 2 aos Coríntios. Onde que é dito o amém? Em qualquer circunstância, mas especialmente nessa condição aqui, ó. Nessa condição. 2 aos Coríntios, capítulo 1, do 18 até o 22. Está assim, ó. Todavia, como Deus é fiel, guarda isso. Nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Mas nele sempre houve sim. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, de quem? De Cristo, o amém
é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Gente, que profundidade é esse trecho. Vamos, então, agora conversar um pouco sobre isso. Essa palavra, o amém, ela não é traduzida, gente. Ela não é traduzida nas línguas que existem no mundo. Ela não é traduzida em nenhuma língua do mundo. Em nosso senso comum, nós dizemos que amém significa assim seja. Embora não esteja errado, é muito mais do que isso. Aí não sei se você já notou aí que o amém ali está com N. E é com N mesmo, tá? Eu vou mostrar para você isso também. Mas isso é o menos importante. Bom, o que é o amém? O amém é um acrônimo ou acróstico. O que é um acrônimo? É uma palavra que deriva de outras palavras, tá bom? É a abreviação de algumas palavras que formam uma sigla, como, por exemplo, CPF, que nós conhecemos. Ninguém pede para você, por favor, me passe o cadastro de pessoa física. Ninguém faz isso. A pessoa fala, passa o seu CPF. E todo mundo entende o que é. Ok? Todo mundo entende o que significa a sigla. E ocorre o mesmo com a palavra amém. Olha que legal. Que bacana, né? Ocorre o mesmo. Só que é na língua hebraica, né? Os hebreus ou os judeus entendem isso. O que significa a palavra amém. Ok? Então vamos ver o que é. Olha lá, ó. O que é o amém? O amém é a abreviação de 3 palavras hebraicas. 3. Essa daqui, ó. Olha essa coluna aqui, ó. Ó, essa coluna. Essa é a palavra amém, ó. Ó, Elohim. O que significa Elohim? Deus. Aqui, ó. Deus. Pode ser El também. El. El também é Deus, tá? El, Elohim é Deus. Elohim, Melech. Melech é rei. E Neeman é fiel. Elohim, Melech, Neeman. As 3 letras que estão em vermelho, ó, Aleph, o Mem e o Nun. Nun. Essas 3 letras formam a palavra amém. Aqui, ó, como você está vendo aqui, ó. Tá? O que significa amém, então? Logo de imediato. Deus é rei fiel. Quando você diz a palavra amém, você está dizendo Deus é rei fiel. Se ele é rei fiel, então ele cumpre o que ele fala. E isso se aplica a situações boas e a situações ruins também. Você fala amém para uma situação ruim? Provavelmente não. Mas se você crê que Deus é rei fiel, você vai dizer amém também para qualquer situação, gente. Entende? Vamos dizer amém só para coisa boa. Não. Nós vamos dizer amém também para aquilo que não é agradável. Porque a gente sabe que Deus é capaz de transformar coisas ruins em algo bom. Nós acabamos de falar isso. Qual é a origem da palavra amém? A palavra amém é uma exclamação usada para asseverar ou retificar desejo, bênção ou maldição. Se você nunca leu Deuteronômio 28 a 30, depois você lê lá. Quantas vezes o amém é pronunciado? Tanto para bênção como para maldição. Por quê? Porque os hebreus, eles sabem que Deus
cumpre aquilo que fala. Então, a palavra amém tem origem na palavra aman, e significa ser firme, resistente, sólido. Não sei se você nota aí o desenho, eu vou falar assim para facilitar para você, dessas letras aqui, ó. É as mesmas letras da palavra amém, ó, tá? É as mesmas letras. Só que aqui é aman e aqui é amém. Mas é as mesmas letras. Então, a palavra amém tem origem nessa palavra aqui, ó, tá bom? A palavra também está associada à palavra emuná. Emuná. E significa o quê? Emuná. Veracidade, sinceridade, honradez, retidão, fidelidade, lealdade, firmeza, verdade. E aí eu vou trazer algumas curiosidades para você. Ok? A invocação do amém é o reconhecimento da fidelidade e autoridade de Deus sobre nossas vidas, que é quem nos sustenta e é um rei digno da nossa confiança. Se sabemos que Deus é rei fiel, dizemos o amém porque cremos que ele é quem nos sustenta em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, em qualquer circunstância. Ele é o Deus da verdade, mencionado em Isaías 65:16. Lá está escrito que Deus, ele é o Deus da verdade. E a expressão Deus da verdade é essa que você está vendo aí, olha. Pelo rei, amém. Pelo rei, amém. Aí enfim, é questão da gramática, tá? Eu não vou explicar isso, porque não tem sentido nesse momento. Só que a palavra Belohei é da palavra Elohim, tá? E amém pode ser traduzido por verdade. Olha que legal, na minha concepção. Belohei, amém, quer dizer, ele é o Deus da verdade. Ok? E aí você tem, olha, diversas palavras que deram origem ou que são de origem da palavra amém. Essas são as 3 letras da palavra amém, ó. Emuná, fé. Neman, fiel. Leha-amin, acreditar. Lehit, amém, treinar. Omanut, arte. E neamanut, lealdade. O que isso mostra para a gente? Que você, dentro da palavra amém, está inserido tantas coisas que nós podemos recorrer a ela no meio da dificuldade para acreditar que Deus é nosso rei fiel. Tá bom? Ele é o Deus da verdade. E quando você estiver lendo em grego, tá bom? Um dia você vai estar lendo em grego, João 5:24, Jesus vai falar assim, ó: Amém, amém, lego rumin. O que significa isso? Em verdade te digo. Não está lá, amém, amém, te digo. Não, tá. Em verdade te digo. Por quê? Porque o amém revela que Deus é verdadeiro e que ele cumpre aquilo que fala. E quando Jesus repete, é para mostrar a sua autoridade. Você já deve ter lido isso em algumas vezes. Se você lê a Bíblia, você já leu isso. Em verdade te digo. Isso significa que o amém é invocado, independente das circunstâncias que estamos atravessando na vida. Porque ele é o Deus da verdade, Deus de toda autoridade e fidelidade. Tá bom?
Abra em Apocalipse 3,14. É o último trecho, creio eu, que a gente vai ler. Só para você ver como que está lá. Apocalipse 3,14. Olha que legal esse aqui. Eu acho, né? Não sei se você acha, mas eu acho. Tudo bem? Olha o que diz. 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras de quem? Se você abriu, responda. De quem? Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Então, em Apocalipse 3,14, o Amém é a personificação de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ele chama de testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Olha o poder dessa palavra, quando ela é compreendida. Entende? É assim seja? Sim, mas é muito mais do que isso. O meu Deus é rei fiel para cumprir em mim as suas promessas. Assim declaramos publicamente de que a nossa fé está na fidelidade de Deus, que me sustenta, em quem posso me apoiar e em quem posso confiar. É por isso que eu digo amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que lindo, Edivaldo. Deus abençoe, fiquei até emocionado. Não é, Tati, nem me fale. Que é muito bonito, eu acho. Nossa. Gente, tudo